Olá, você que está chegando, boa tarde. Olha só, hoje nós temos um tema super interessante, especialmente para os profissionais da área da saúde. Nós vamos conversar com a Dani Host, que é formada com a gente na pós em psicologia transpessoal e ela é fisioterapeuta. Olha, ela entrou aqui. Oi, Dani. Oi, meu amor. Manda para mim um pedido de entrar na sala, que aí, aqui, isso aí. Vou te chamar aqui junto. Entrar ao vivo. E, gente, a Dani vem entrando aqui para a gente ter um bate-papo hoje. E ela contar para gente como é que ela trabalha com as abordagens no físico, trazendo esse trabalho aí com o psicossomático. Oi, Dani, querida, Oi, bem-vinda! obrigada. Estou tentando ajustar aqui a câmera. Sim, eu Que ficou também. para baixo. Ela quer cortar a Hoje, cabeça. então, E a vai gente... cortar a cabeça, paciência. Eu, eu não tive tempo hoje de ir para casa, estou aqui no consultório ainda, então, e aqui não. Então, eu estou apresentando, estou dando aqui as boas-vindas para o pessoal, Dani, antes da gente começar a bater o nosso papo, né? Sim. E dizer que nós estamos aí, então, hoje com mais uma live, né, da série de lives que a gente tem feito sempre às quintas-feiras, que é sobre a psicologia transpessoal aplicada na prática, né? Então, Uhum. estamos conversando aí com as pessoas que já são formadas com a gente, e também é grande o nosso interesse, viu, Dani, de saber a partir de então, né, após o pós-pós, né? Como é que vem se desenvolvendo, como é que vem aplicando aí as ferramentas que você aprendeu, esse processo aí de autotransformação e que também gerou, né, todo um trabalho diferenciado e interessa muito para a gente saber os resultados disso tudo aí para você também, né? Então, para Uhum. quem está com a gente, eu vou apresentar a Dani, Daniela Host, ela é fisioterapeuta, terapeuta corporal, especializada em microfisioterapia e pós-graduada em psicologia transpessoal com a gente. E eu estou bem Uhum. feliz de te receber, que eu já estava com saudade. Ai, saudade também, Diana. Bons tempos, o tempo da pós, né? Bom, primeiro agradeço Sim, aí o convite, né, dessa live. Obrigada pelo convite. É super importante a gente poder também passar as informações, né, para quem está entrando, para entender como que a psicologia transpessoal atua, né, em que ela pode contribuir na nossa vida, na nossa profissão. Então, agradeço a oportunidade. E quero também aproveitar e já dar uma boa tarde aí, que eu vi que está a Graciana, vi que a Laís está aí também. Um beijo para vocês, né? E obrigada pela participação aí das pessoas que vão entrando. É interessante que acompanhe até o final. Isso vai ficar gravado depois também, né, Eliana? sim, vai ficar gravado. Dá para assistir em qualquer tempo, dá para mandar para os amigos, familiares, colegas, né? Uhum. Contribuir aí para a expansão desse conhecimento tão importante. Ah, legal. E Saudade dessa turma de 2018, dos nossos colegas. É tão bom, né? sim, sim, Agora, é, a gente depois de formado a gente sofre de uma abstinência da turma, né, Dani? Mas sim, sim. aí eu já estou aí com alguns planos para reunir todo mundo de novo, e inclusive todas as turmas desde então, sabe? Fazer uma linda confraternização. Ah, legal. Gostei da ideia, né? Nós tanto tempo aí Sim, reclusos, sem contato, né? Com poucas sim. pessoas. A hora que puder abrir, né, esses grupos e A reunir hora todo que liberar, mundo. vamos fazer Aham. uma festa. Ótimo, ótimo. Dani, meu amor, eu acho que você poderia começar, de repente, contando um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre você. Tá bom. Então, vou falar de mim um pouquinho. Bom, eu
né? Sou a Daniela, sou uma mulher super criativa, curiosa, né? Que gosta de estar sempre inventando coisas novas, assim, sou muito curiosa, gosto de aprender coisas novas e aplicar, assim, sou uma pessoa bem dedicada às coisas que eu faço. E na minha trajetória profissional, né, sou fisioterapeuta, estou formada há 21 anos, 21, 22 por aí. Então, trabalhei muito tempo com a fisioterapia convencional, mas mais voltada também para a área esportiva. Trabalhei um bom tempo com atletas, né? E durante, assim, a minha trajetória de vida pessoal, isso eu conto em todas as lives que eu faço e participo, assim, eu sempre fui uma pessoa bem sensível, né? E sensível mesmo ao campo, ao meio externo, né? Então, sempre tive muitos probleminhas de saúde, né? Não digo problemas graves, mas problemas de saúde, né? Sempre fui muito alérgica. Depois de um tempo, tive muitos problemas na coluna, problemas osteoarticulares, né? Tenho aí um compêndio de histórias, de lesões. E durante toda essa minha trajetória era uma coisa que as pessoas me perguntavam, como assim, né? Uma pessoa tão saudável, aparentemente. Mas é que eu sempre fui bem sensível. Eu já tive alguns choques anafiláticos, tem uma história chata aí de saúde. Mas eu vim procurando justamente, né, entender quais eram os fatores emocionais que estavam por trás dessas patologias. Porque no meio acadêmico, no meio que a gente é inserido dentro da nossa cultura, né, a gente tem uma visão ainda muito alopática e muito olhando para as partes, né, e não tanto para o todo. E dentro da fisioterapia não é tão diferente disso, né? Quando alguém chega para reabilitar um ombro, reabilitar um joelho, a gente vai tentar entender qual é o mecanismo cinesiológico que está envolvido, que está causando aquela lesão naquela determinada estrutura. E nem sempre a causa está naquela região, né? A causa pode estar em outros fatores. E isso sempre me levou a instigar e querer entender um pouco mais dessa relação corpo e mente. E foi depois das minhas trajetórias pessoais, né, por eu passar por muitas disfunções e não entender, porque, né, sempre cuidei da alimentação, sempre cuidei do corpo físico, sempre fiz atividade física, me tratava, e mesmo assim, com muitas dores, com muitas lesões, com muitas recidivas, eu comecei a querer buscar um pouco mais a fundo o que estava acontecendo, né? Por que, se eu não carrego tanto peso, se eu não faço lesões, se eu não estou me traumatizando toda hora, o que está acontecendo? Por que eu tenho tantos sintomas? E aí foi aonde eu comecei essa busca muito mais profunda. E foi através foi num primeiro momento assim, eu passei por uma sessão, por um tratamento com um terapeuta corporal que né, muito espiritualizado e que me falou umas coisas muito profundas assim da minha essência, né? Só pelo toque, só me tocando e foi me fazendo uma leitura da minha vida, do meu corpo e também falou umas questões espirituais muito profundas assim e aquilo tocou muito em mim. E quando eu saí da consulta, eu disse, tá, vem cá, o que que faz? Né? Aonde tu aprendeu isso? Como que é tudo isso? Né? Como que se chega nisso? Porque é assim que eu quero ser, eu disse para ele. É essa profissional que eu quero ser, que está olhando para a estrutura, que tem um conhecimento vasto de anatomia e fisiologia, mas que também consegue enxergar esse outro todo. E qual o caminho que eu devo percorrer para chegar nisso, né? E daí ele me falou algumas, né, a trajetória dele, foi me dando as dicas, e ele também me falou desse meu potencial, dessa minha sensibilidade muito grande, que eu não estava utilizando como um recurso terapêutico, essa sensibilidade. E aí eu comecei essa busca, né, por esse todo, assim, mais integrativo, apesar de, né, e comecei a pesquisar e foi aonde eu fui parar na microfisioterapia, de uma forma também que foi muito assim intuitiva de algumas pessoas, né? Porque as pessoas passavam, já me conheciam, tratavam comigo e quando passavam por uma sessão de micro, vinham me dizer, olha, Dani, isso aqui é para ti. Tem que fazer esse curso, porque esse curso tem tudo a ver contigo. Essa formação, né? Ela
aprofunda muito mais. E daí eu fui me formar, e naquela época, quando eu recebi esse primeiro chamado para fazer a micro, eu não tinha condições nenhuma de fazer, porque era uma formação cara, ficava fora também, e eu estava com duas crianças pequenas. Então demorou um pouco até eu fazer. Daí, nesse meio tempo, eu fui fazer um curso de reiki. E daí, quando eu fiz o reiki também, já me abriu, assim, uma luz muito grande, uma possibilidade, meu processo intuitivo ficou muito mais aflorado. E eu ainda também tinha um pouco de resistência em aceitar esse processo intuitivo, né? Pela minha formação acadêmica, pela minha formação religiosa, por várias questões, por crenças, por valores, né? E ficava difícil, só que cada vez estava mais forte isso dentro de mim, né? E cada vez mais intenso, coisas assim de tocar nos pacientes e sentir certas coisas, em ver, né, em perceber coisas que eu disse assim, nossa, da onde que vem isso? Ou eu estou falando com o paciente, daqui a pouco põe a mão lá no pé, e daí diz, nossa, como é que tu sabe que eu estou com dor no pé? Eu disse, mas eu nem sei que eu estou tá com dor no pé, sabe? É umas coisas assim, de muito de condução. E só que eu queria entender isso de uma forma mais profunda. E quando eu fiz a formação em micro, abriu muito mais esse leque de possibilidades, que realmente se trabalha a nível quântico, né? E tem toda é uma ciência embasada na física quântica, na ontogenia, no estudo do desenvolvimento das células, com muito estudo, né? Mas com uma visão muito diferente do que era aplicado. A técnica em si também é muito diferente, é um campo muito sutil, muito leve. E daí tá. Eu disse, olha, isso é para mim mesmo. Comecei a fazer e comecei a me desenvolver. Mudei muito na minha vida, várias questões, não só a questão profissional, mas a minha questão pessoal também, né? A ponto de eu abrir mão de várias coisas. E depois de um tempo aplicando também a micro, e com esses meus processos intuitivos mais intensos, assim, eu comecei a ter umas visões durante os atendimentos, assim, né? E processos intuitivos cada vez mais fortes. E aí eu fiquei intrigada de novo, assim, como que é isso, sabe? Isso é meu pensamento, isso é minha intuição, isso é a espiritualidade. O que está acontecendo por aqui, né? Mas, como eu sou uma pessoa super terra, né? Para quem gosta de astrologia, eu sou Capricórnio, com ascendente em Touro e Lua em Áries, tem aí um processo intuitivo, mas eu sou muito né, de materializar e de conseguir enxergar as coisas e de provar, e venho dessa formação acadêmica, né? Eu disse, eu preciso estudar, tenho que me aprofundar um pouco mais para eu poder sentir segurança dentro daquilo que eu realmente estou fazendo, né? Não assim de forma, né, tão não sei se é só intuitiva, mas eu preciso dessa parte acadêmica, porque eu gosto de estudar também, né? Então, vou me aprofundar. E daí comecei a procurar o que eu ia fazer, né? Qual a outra formação, qual a próxima formação, né? Que eu já tinha feito uma pós em terapia manual e postural, já tinha feito pós em fisiologia esportiva, já tinha feito, né, a formação em micro, já tinha feito o reiki, já tinha estou sempre estudando, sempre me aprofundando. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Mas eu quero algo que realmente complemente essa questão e que integre a espiritualidade. E daí foi aonde eu cheguei na psicologia transpessoal, né? Foi aonde despertou aquele insight do que eu vou fazer. Fui pesquisando quais as pós em psicologia que existiam e daí descobri a transpessoal. E daí recebi lá um flyerzinho, um convite, né? Daí dei uma pesquisada, daí marquei contigo, fiz a entrevista, daí eu disse, então é isso aí que está faltando para complementar, né, esse meu trabalho e para eu ter mais segurança e realmente conseguir aplicar técnicas que integrem esse lado, né, mais espiritual dentro da minha prática, mas com um embasamento e com mais segurança do que eu estou fazendo. E foi aonde eu parei na psicologia transpessoal. E para mim foi ótimo, porque me trouxe, né, muita clareza em muitos aspectos, aprendi novas abordagens, coisas que realmente eu trago para o consultório,
né? Eu aplico essas técnicas hoje em dia, né? Não todas, mas algumas. Então, tudo depende do que eu estou encontrando naquele paciente, vendo qual é aquela lesão, e acabo acrescentando outras ferramentas que vão trazer benefícios, né? Para o autoconhecimento, para o desenvolvimento e para a cura, né? Eu estou sempre trabalhando na busca pela saúde e pelo bem-estar do paciente, né? Então, nem sempre é só um recurso, né, dentro da fisioterapia. Então, são outros recursos, né? Eu digo que hoje eu sou uma fisioterapeuta integrativa, né? Então, assim, eu trabalho com um monte de técnicas, né? Agora também, hoje, né, faz o quê? Depois que eu terminei a pós, também fiz uma formação em florais, então também vou acrescentando os florais. Então, cada vez eu vou acrescentando mais ferramentas para a gente poder ver o que é mais indicado para cada pessoa, né? Respeitando a individualidade de cada um. Um beijo para a Cacau, ó, que foi minha colega também de formação de florais. Olha só, Legal. Então, essa é a minha que história, assim, resumindo, né? lindo percurso até aqui, né, Dani? Ai, É, sim. e Eu acho realmente, um né? percurso bonito. Bonito. E bacana, assim, de você ter essa visão, né, da integralidade que somos, né? Somos múltiplos. Então, realmente, de acordo com o que você encontra, né, na tua frente de necessidade para trabalhar com a pessoa, você tem um leque de possibilidades, né, para poder contribuir nessa cura, né? Sim. Mas eu achei muito interessante, assim, tudo que você falou. Assim, interessante você dizer que você é orientada principalmente pela cura, você trabalha com a saúde, né? E me ocorreu, assim, te ouvindo falar a respeito do teu próprio processo, né? Uhum. De, de sensibilidade e de tantos sintomas no físico, e o quanto que, né, a doença, os sintomas vêm para nos colocar no nosso caminho e, de uma certa maneira, nos curar daquilo Uhum. que nós não estamos é, harmoniosos, daquilo que nós não estamos permitindo que se desenvolva. Como eu ouvindo assim a tua história, eu percebo que é um pouco como é, esses problemas todos que, entre aspas, se chamaram problemas físicos, né? Eles foram te colocando num caminho de busca para ir além disso e poder encontrar, ok, se a causa não é física, como você falou, né? Eu levo uma vida saudável, eu faço tudo que é importante, né? Eu tenho hábitos saudáveis. Então, se a causa não está sendo física, onde é que está essa causa? Né? Então, Sim. realmente, esse olhar além, o que é que está por trás desses sintomas que estão se manifestando, me parece que foi o teu a tua grande conquista, né, do teu caminho. Ah, então, com certeza, né, Eliana? Se eu não tivesse passado por todos esses processos, eu não seria quem eu sou, sabe? É uma coisa que hoje eu acolho, sabe, essas questões. Claro que de vez em quando, né? Sou humana, reclamo, resmungo, porque estou com algum probleminha aqui, uma coceira lá, né? Uma disfunção aqui. Mas, assim, foram todas essas buscas, né? Essas lesões, esses sintomas que me transformaram na pessoa que eu sou. Então é o que eu digo Sim, para todos, assim, a doença ela vem como uma oportunidade muito grande de transformação. Então, né, tudo depende de como tu vai olhar para ela, mesmo que seja uma doença incurável, né? Ela te transforma, mesmo que seja uma coisa que realmente, né, não vai ter aquele a cura completa que se acha que tem essa cura completa agora aqui, mas é uma transformação muito grande que está te preparando para uma nova consciência, ampliando o teu estar. E sim. isso te dá confiança, né, em acreditar que vale muito a pena a gente acolher
né? Tanto as coisas boas como as coisas ruins. É, Então, isso faz parte do meu ser. Então, é essa transformação que hoje eu tento passar isso para os meus pacientes também, com as pessoas que passam por mim. E tenho esse, assim, né, de certa forma, isso tudo me possibilita também entender muito melhor o que o paciente está passando, né? Porque eu também já vivi isso e vivo, né? Então, assim, nós estamos juntos nessa caminhada, a gente não está sozinho. Então, isso é uma coisa sim, que faz diferença. Faz diferença. sim, Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E, é, assim, sim. E a gente está outra sempre coisa, aprendendo, né, Indiana? e Sempre com a nossa, aprendendo. assim, exatamente, porque tudo isso ensina, seja agradável ou desagradável, nos ensina, né? E com a sensibilidade é que a gente pode chegar no âmago de que mensagens é que esse corpo está trazendo, né? É, Uhum. tem uma live, acho que é uns 2 meses atrás, que eu falei muito sobre isso e eu coloquei o título: O corpo que dói são pensamentos que doem. Uhum. Porque Uhum. eu identifiquei com a minha sensibilidade isso, sabe? Esse disparo que acaba chegando no corpo em sintomas de dor, né? Eu também tenho minha Uhum. história aí. As sensíveis sempre vão, Sim. muitas vezes vamos manifestando também pelo corpo, né? Essas mensagens, esses recados e descobrindo esses caminhos de aprendizagem, né, Dani? E uma coisa que você disse também, que eu achei bem interessante, é, é, é assim, o quanto de fisioterapeutas eu tenho encontrado e tem chegado para a gente, né? Uhum. Com essa insatisfação que você colocou no início, assim, sabe? De, de perceber que tem muito mais por trás daquele corpo que dói, daqueles sintomas, daquela situação, tem muito mais, e de ter essa dificuldade assim, como que eu vou trabalhar, com que recursos eu posso trabalhar além do físico? Porque Porque isso está muito inserido na nossa sociedade, assim, que a gente, né, o fisioterapeuta ele trabalha com o corpo, né, com a reabilitação. Mas quando a gente está reabilitando, né, mesmo que inconscientemente, mesmo que tu ainda não tenha ferramentas, tu está lidando com um ser humano, né? E as pessoas que são mais empáticas, né, e mais permeáveis, elas acabam sentindo em si esses sintomas, né? Então, uma coisa que eu costumava falar e falo, né, que quando eu trabalhava com a físico convencional, sem ter essa percepção, sem ter essa consciência, né? Na verdade, porque eu sempre fui muito sensível e sempre dialoguei muito com meus pacientes, né? Desde o começo. Mas o que que acontecia? Muitas vezes eu atendia paciente com torcicolo e depois no outro dia eu estava com torcicolo, né? uhum, Então, assim, eu atendi um paciente com um entorse de tornozelo, daqui a pouco estou eu caminhando e torço o meu tornozelo. Eu ficava, que loucura é essa, né? Ou quando tinha as levas, assim, que o consultório estava lotado, a clínica lotada, e 10 pessoas machucando, tratando o joelho, era a leva do joelho. Eu disse, assim, o que está acontecendo aí no plano astral? Ou, né, nesse outro campo que eu não estou vendo, que todo mundo está machucando o joelho, né? Daqui sim, 2 meses todo mundo machucava ombro. Eu disse, o que que sim, acontece, sabe? Como é, qual é esse mecanismo? Claro que eu não tenho todas as respostas, não tenho respostas ainda para muitas das minhas dúvidas, mas é uma busca constante, a gente continua, né, fazendo, e eu como tenho esse olhar, assim, de observação e questionadora, né, eu fico de certa forma, estudando, né? Eu sou uma estudiosa do corpo, assim, né? Através da observação. Então, assim, sou uma cientista que não gosta muito de escrever, escrevo algumas coisas, né? E faço as minhas postagens aí, das minhas percepções, mas a minha metodologia de investigação, ela é um pouco diferente da convencional, porque todas as vezes que eu tentei ir para um mestrado ou fazer, né,
não batia comigo, entendeu? Aquela forma acadêmica, institucionalizada, daquela forma, é uma coisa que para mim não ia dar. Eu me conheço, eu sei que eu não suporto essa pressão, né? Eu conheço o meu corpo, eu sei qual é o mecanismo, não dou conta de algumas coisas. E eu digo, então, vamos estudar dessa forma, que eu consiga realmente integrar esse meu ser, que é desse jeito. E a psicologia Sim. transpessoal tem isso, né, de acolher a individualidade de cada um da sua forma. Né? Então, uma coisa bem legal que durante o curso, assim, quando a gente vai fazer a aplicação da metodologia, como é que é o nome? Esqueci. O trabalho de conclusão, como é que era o nome que a gente falava? Ah, sim, o projeto de aplicação? Isso, projeto de aplicação, era esse o nome que eu queria achar. Quando a gente foi fazer o projeto de aplicação, então tem todo esse acolhimento, né, da história de cada um, de como que tu consegue trabalhar, de como que tu vai desenvolver no teu tempo, né, com os teus recursos. Então, isso é muito bonito, porque é muito diferenciado, é tu conseguir incluir, né, as pessoas nas suas diversas facetas, nas suas diversas formas. Sim, E que isso não são bacana. todos os cursos que fazem, não são todas as metodologias. Então, assim, nós não podemos ser robozinhos, né? Que está repetindo Sim, a mesma coisa. E uma coisa que eu fui ver há anos atrás, né? Isso, claro, talvez foi uma experiência ruim, né? Daquele momento, mas eu fui fazer a entrevista para o mestrado e daí tinha que estudar, né, a metodologia que aquele orientador já estava desenvolvendo. Eu tinha que estudar aquilo, daquela forma, fazer daquele jeito. E eu digo, né, eu vou dar continuidade ao trabalho dele, e daí eu, como é que eu vou ficar? Não, não é para mim, sim. né? Não é É, para mim. é. É Então, interessante mesmo isso que você está trazendo, né? Que a psicologia transpessoal realmente ela é integrativa e não tem como, né? Ou pelo menos não seria coerente exigir um padrão, né? Exigir uhum, que você ah, desenvolva um trabalho de acordo com um formato, né, dentro daquilo que é o mesmo para todo mundo, assim. Então, isso mata a criatividade, mata a expressão original, né? Então, sim. realmente, existe uma flexibilidade bem grande, né? E um acompanhamento bem individualizado, né? De Uhum. cada, de cada individualidade ali, o que que ela está criando, né? O que que ela como que a tua história e o que você é, né, pode se manifestar no seu maior potencial. E isso não tem como ser igual de uma pessoa para outra, Não, então, né? isso é riquíssimo, né? Não que isso é riquíssimo, isso é realmente tu poder se perceber e botar a tua alma a serviço, né? A serviço do mundo. Isso, legal. Então, é uma coisa que eu digo, cara, quando a gente está avaliando os pacientes, estou tratando, assim, né? Eu vejo muitos bloqueios de realização, muitas pessoas que realmente, né, não estão felizes dentro do que estão fazendo, de como estão trabalhando, né? E isso dentro da psicossomática, a gente já correlaciona lá com as questões das dores na coluna, na lombar, algumas coisas assim. Mas o que é, sabe, é essa alma que talvez não esteja ainda desenvolvendo toda essa potencialidade, né? Que não está ainda a serviço do mundo, porque eu digo, não é só a serviço de mim, né? Eu tenho que contribuir, botar isso a serviço para outras pessoas, né? Sim, Então, é isso, e a transpessoal acolheu toda essa minha filosofia, né? Um pouquinho mais diferenciada, assim, mas eu vejo, Eliana, que tem muita gente que está nesse caminho, sabe? Que já entendeu esse processo, tá uma mudança muito grande, né? Como tu disse que tem vários fisioterapeutas que estão procurando, que estão vendo, que estão sentindo essa. Tanto é que, assim, hoje, né? Os meus colegas físicos com quem eu trabalho são pessoas que têm esse olhar integrativo também, sabe? São as sim, pessoas com quem eu me relaciono, na verdade.
E eu vejo que, assim, vai fazer uma osteopatia, a osteopatia fala nisso também, sabe? Então, tem Uhum. várias linhas terapêuticas dentro da fisioterapia que tem esse acolhimento todo, né? Mas Sim, nem sempre, mas a gente tem aquela visão maior ainda que a gente está trabalhando só no corpo físico, e não está, né? De é. forma alguma, de forma Uhum. alguma. Então, eu Ok. precisava desses recursos. Hum. E eu tô aqui me lembrando, né? Queria entrar contigo agora no início do Beijo nosso para percurso Ana, ó. juntas. Quem que entrou? A Paulinha, a Ana, minha cunhada. Ah, Minha parceira de pós, minha parceira de vida, minha amiga a de. Ana? A Ana, entrou Ah, aí. meu amor, bem-vinda, Ana. Fiz a live com a Colega, Ana faz umas 2 semanas, eu fiz com ela, né? Você estava presente também. Bem-vinda. Coisa colega de boa, né? faculdade. Gostoso. Fala aí, Ô, Ana. Dani, então, eu tô me lembrando aqui, né, no iniciozinho aí, quando você chegou na pós, era na turma de 2018, né? E você Uhum. falou para mim que você trabalhava com a microfisioterapia e que você estava encantada o quanto que a microfisioterapia era transpessoal, né? Sim, Lá naqueles primeiros total. meses, você achou total essa relação e tal, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, quando você optou, né, chegou na pós, o que que te levou a buscar a psicologia transpessoal, então? Foi aquilo que eu falei ali no começo, assim, que eu precisava de uma comprovação maior, de mais aprofundamento dentro de umas áreas que não fosse tão só o corpo físico, assim, né? Que eu precisava de mais recursos, mais segurança para lidar tanto com os insights que eu tinha, com os meus processos intuitivos que eu queria entender melhor, né? Tanto é que daí, né, a gente estudou mais Jung e eu vi que o simbolismo, assim, era muito significativo para mim. Hoje eu trabalho muito com o simbólico, então eu trago o simbólico de muitas outras referências, né? E isso era uma coisa que estava me faltando, de eu ter uma assertividade maior dentro daquilo que eu estava falando para o paciente, dentro, né, de uma fundamentação. Eu preciso dessa fundamentação, eu preciso desse estudo, eu preciso dessa dedicação de outras, né, outras áreas. Então, eu queria algo que já tivesse uma descrição, uma pós, para poder complementar aqueles processos que estavam vindo cada vez mais fortes para mim, né? Porque Uhum, a micro, ela, como eu te falei, ela é muito transpessoal, porque ela tem esse olhar muito integrativo. O toque é completamente diferente, né? São manobras muito diferentes do toque que um fisioterapeuta faz quando a gente pensa, né, numa massagem, uma liberação miofascial, numa manipulação articular, numa mobilização, né, nos outros recursos que a gente tem de formas, né, terapêuticas. Então, né, levando em consideração física quântica, desenvolvimento humano, embriologia, né, correlacionando fisiologia com anatomia, com as questões emocionais, porque a micro trabalha isso, né? São as memórias da célula, né, de traumas que a gente carrega. Então, assim, tem tempo, tem data, tem momentos, esse nosso corpo físico, ele traz toda a expressão de uma vivência, e não só dessa vivência agora, né, de uma vivência antepassada também, de uma vivência que tu herda, de processos de fidelização que vem nos teus genes. Então, assim, a gente tem né, a gente já foi um protozoário, a gente já foi, né, uma ave, a gente já foi um réptil, e daí avaliando e levando em consideração todo esse processo evolutivo e de transformação, né, a micro ela é transpessoal, porque ela trabalha nesse campo, né, de sim, pegar e entender o ser como um todo e pertencente a tudo. Então, uma sim, das filosofias é essa, que a gente, né, somos todos um, estamos todos interligados. sim. Então, Inclusive identificando pontos, né, de traumas ou de conflitos ou de bloqueios no emocional, né? Eu fiz sim. contigo também, tive a Uhum. oportunidade, percebi realmente que há esse olhar e essa identificação de todo um campo, né, do emocional e de crenças que vão
se manifestar pelo corpo, né? Uhum. E eu acho isso muito interessante porque é perfeitamente possível, né? E é muito lindo poder casar com os recursos, as técnicas da psicologia transpessoal. Então, identifica a partir do momento que você identifica essas situações, poder mobilizar esses conteúdos com as técnicas da própria psicologia transpessoal de resolução de Sim. conflitos, né, de emoções difíceis. É, Então, e foi o meu trabalho de conclusão, né, Eliana? Porque eu fiz uma pesquisa de 40 pacientes, né? Não sei se está lembrada, mas foi uma pesquisa bem bacana, bem longa, onde eu descrevi cada paciente, cada caso, né? Então, o que que eu fazia? Eu fazia um levantamento dentro da micro, através do meu toque, através da técnica da microfisioterapia, levantando qual era o conflito emocional que estava por trás daquele sintoma, daquela queixa daquele paciente. E descrevia tudo o que estava acontecendo ali, né? Tem ali a minha fichinha do paciente. E depois, no final da sessão, eu fazia uma visualização ativa, né? Fazendo uma técnica da transpessoal que a gente aprende, que é a vivência lá do sábio, o encontro com o sábio. Então, eu aplicava essa visualização ativa e no final a gente, né, conversava com o paciente para poder ver qual era o presente que ele tinha recebido, qual é o simbólico que ele recebeu. E daí dentro dessa leitura daquele simbólico, né, o que o paciente interpretava de mensagem que ele estava recebendo do seu inconsciente através daquela visualização ativa, era a mesma mensagem que eu colhi do corpo do paciente. Então, assim, não que fosse descrito da mesma forma, mas as duas sempre casavam, sempre estavam inseridas no mesmo contexto. Então, assim, era um recurso que eu colhia do corpo do paciente e um recurso que ele colhia do seu inconsciente. E daí eu sim, descrevi o resultado daquelas duas. E não foi assim, em um paciente, não foi um estudo de caso, foram 40 pacientes que eu descrevi os casos deles. Então, assim, sim, foi uma pesquisa bem ampla. Eu fiquei 7 meses pesquisando isso e escrevendo. Então, deu um trabalhinho, mas eu cheguei num resultado que eu gostaria muito de comprovar mesmo, né? Por estatisticamente, apesar de eu já saber de tudo isso, já está claro, né? Mas eu acho que é importante para a gente poder validar mesmo o trabalho de uma forma que as pessoas tenham um pouco mais, assim como eu tenho essa necessidade, muita gente tem essa necessidade, né, de ter claro. essa comprovação científica de que a gente não está aí fazendo brincadeira, sabe? Que não tá trabalhando de qualquer forma. Não, a gente está trabalhando sério, né? Com É, recursos que realmente podem auxiliar muito o desenvolvimento de cada sim. pessoa. E de técnicas que funcionam, né? Como você pode verificar no teu Funciona. estudo. Eu me Uhum. lembro claramente desse estudo, um estudo muito lindo, né? É, e eu me lembro que você encontrou essa relação em todos os casos, em todos os É. 40, você falou, né? E acho muito interessante, porque realmente é uma forma da própria pessoa se apropriar com autonomia das mensagens do seu próprio inconsciente, né? Quer dizer, você como terapeuta, fisioterapeuta, você fez essa ponte, né? Em que você tinha esse acesso, mas o quão importante é que a própria pessoa acesse para poder então transformar todos esses conteúdos, né? Uhum. Desbloquear o que está bloqueado, pôr no fluxo Então, isso. assim, eu digo que é um casamento, né? Porque, assim, muitas vezes também tu trabalha só dessa forma no plano mental, trazendo isso para a consciência, a pessoa até tem essa clareza, mas o corpo não responde. Então, assim, o estímulo corporal, ele também é necessário. Então, eu digo, não dá para É, separar as coisas. A gente tem é que integrar, é cada vez trazer mais, sabe? É conseguir, sabe, incluir essas ferramentas. Então, uma não exclui a outra, cada uma tem a sua
né, a sua beleza, mas assim, quanto mais recursos a gente consegue realmente fazer com que a pessoa perceba no seus, né, no seu corpo, na sua mente e na sua alma, então aí é maravilhoso, né? Aí a gente encontra a cura. É, Então, exatamente. Ô, Dani, e assim, como é que tá, né, daquele tempo até hoje, o desdobramento dessa integração toda, né, dessa associação que você faz com a microfisioterapia, com as técnicas da psicologia transpessoal? Como é que vem se desdobrando isso hoje no teu trabalho? eu, desde que eu fiz a formação, né, eu aplico recursos, né? Então, assim, eu continuo utilizando as ferramentas da pós, né, da transpessoal, continuo utilizando a micro, né? Hoje já trabalho também, já incluí os florais também, então, porque, né, uma coisa vai complementando a outra, e os florais também são transpessoais, porque também trabalham com essa questão da informação que as plantas trazem, né, que elas carregam, do gestual da planta. Então, assim, faz parte da minha vida, não tem dissociação, né? Isso faz parte de mim, faz parte da minha abordagem com as pessoas com quem eu me relaciono, não só no meu trabalho, mas, né, na minha vida pessoal, né, nas buscas que eu faço de desenvolvimento da minha vida. Então, tá integrado, né? Não tem como separar. Então, é uma coisa que eu aplico direto, né? Vários recursos. Às vezes eu vejo assim, né? Quando eu vou casando as coisas, né? Tipo, vou dar um exemplo. Encontro um paciente que eu trabalho uma toxicidade, né? Vejo que aquele corpo está com uma sobrecarga tóxica, né? Então, vejo que essa toxicidade, às vezes, não é só alimentar ou de alguma outra substância que ela entrou em contato, né? Ou droga, ou medicamento, não. É uma toxicidade ambiental, de um ambiente tóxico, né? Que tem uma negatividade maior, alguma coisa assim. O que eu faço, né? Eu já faço também junto uma outra visualização, que é a limpeza, que trabalha a fonte, né? Então, pessoas que daí, às vezes, eu encontro bloqueios, assim, que são relacionados à comunicação, à expressão. Então, já sugiro que façam desenhos, né? Que trabalhem com grafismo, ou com pintura, ou com outras formas de expressão. Então, eu acho que, assim, eu hoje eu aplico, né, todas as ferramentas, todas, nem sei, tem algumas que talvez eu não utilize, mas as que eu mais me apropriei ou que eu acho indicado para aquele paciente tá inserido no meu dia a dia, como tarefa de casa ou como no próprio consultório, durante a consulta, né, mas fazem parte da minha prática terapêutica, né? Então, assim, como a gente falou inicialmente, eu tenho, né, várias ferramentas hoje, eu digo, eu tenho minha maletinha ali, né, de acordo com o que vem para mim, eu puxo a ferramenta que é mais indicada para aquele momento, para aquele paciente. Eu acredito que seja, né, nem sempre a gente acerta, né, não, tem que ter um pouco de humildade e reconhecer que as pessoas são diferentes e nem sempre a gente consegue fazer essa percepção, essa leitura num primeiro contato, né? Tem que ir conhecendo e aprofundando. É um processo, né? Nada acontece Sim, de uma hora para outra. ok. Respondi essa pergunta, Eliana? Era isso? Sim, sim, sim. As perguntas são justamente para a gente explorando, né, os detalhes que são ricos demais dessa Uhum. história. É, e aí, assim, justamente ainda, né, sobre você veio lá, né, de uma academia, fisioterapia, que era, né, mais convencional, uma abordagem mais ligada somente com o corpo, e teve então todo esse trajeto de ir integrando, né, todas as outras dimensões do ser humano na tua prática, com a microfisioterapia, com a psicologia transpessoal, com os florais, né? E nesse percurso, então, né, que foi de um grande crescimento, grande desenvolvimento, mas assim, eu imagino que talvez houveram também dificuldades, desafios, né? Ou medos.
Com para certeza, colocar com tudo isso em certeza, prática. Então me conta um pouquinho com o que você certeza. andou superando para isso. Com certeza, foram grandes mudanças, né? Eu passei por vários desafios. Eu tinha uma clínica, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo com uma clínica que chegou um tempo que tinha, sei lá, 17 fisioterapeutas, colaboradores, né? Trabalhando, a gente tinha uma equipe grande, mas eu também vivia estressada porque tinha que administrar, tinha que cuidar, tinha que gestar pessoas, né? E quando eu fiz essa mudança, né, um dos primeiro foi assim, foi a identificação do que realmente estava acontecendo, por que eu tinha tantos sintomas no meu corpo, né? E cheguei à conclusão de que eu estava fazendo, eu gostava do meu trabalho, mas não da forma como eu estava trabalhando. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas também, né? Trabalhei um desapego, trabalhei várias outras coisas assim, que foram difíceis e me veio aquele medo assim, como assim? Eu trabalho 13 anos, naquela época eu estava, sei lá, 13 anos aqui no Campeche, né? E com uma referência em trabalho esportivo, em fisioterapia ortopédica e traumatológica. E daí, de uma hora para outra, eu digo assim, tá, não vou mais atender fisioterapia convencional, e agora eu vou trabalhar com esse campo, alinhando, né, o emocional com o corpo físico. Nossa, foi uma quebra muito grande e veio uma insegurança muito grande. Eu não me faltava paciente, a minha agenda era cheia. E daí eu disse, tá, e agora será que eles vão querer tratar comigo? Né? Do mesmo jeito que eu tô, do jeito que eu estou trabalhando diferente, fora que assim, o valor da minha consulta modificou muito, né? O valor subiu o preço da minha sessão, porque eu fiz um investimento super alto dentro da minha profissão e hoje eu trabalho individualizada. Então, veio esses medos, né? O medo de eu não dar certo, o medo de eu estar fazendo a escolha errada, o medo do julgamento do outro, porque agora a Daniela deixou de ser físio e virou bruxinha, né? Que é uma das coisas que mais me chamam, assim, é a bruxa Dani, é a fada Dani, né? É assim. E eu ter que encarar e vestir essa pessoa, né? Desconstruir aquela pessoa, aquela imagem que eu tinha antes e construir uma nova imagem, me gerou muito medo, muita insegurança, óbvio. Mas quando a gente está no caminho certo, a gente não olha para trás. Então, o que, que acontece? Né? Eu vi que quando eu fui fazendo as escolhas e essa transformação, um novo universo se abriu e eu vi que os pacientes começaram a chegar para mim, os pacientes que realmente estavam alinhados com a mesma questão que eu estava trabalhando. Muitos pacientes que se tratavam antes comigo continuaram se tratando de uma nova abordagem, né? E conhecendo um outro lado meu que talvez não estava tão claro, né? E ao mesmo tempo, a minha agenda, né, sempre foi muito boa, continuou sendo boa, graças a Deus, assim, né? Continuo com uma agenda boa de pacientes, não me falta trabalho. Então, isso me deu a garantia de que eu realmente estava, né, no caminho certo. E, claro, né, diminuiu 70%, 80% das minhas dores, né? Ah, Então, assim, é uma mudança grande, né? Não que eu não tenha, porque assim, é o que eu digo para os pacientes, né, gente? A gente tem lesão estruturada, né? Tem coisas que já estão gastas que não vão voltar. Tem lesões que estão ali, que o corpo físico já passou por um processo que está muito instalado, a gente atenua, a gente consegue entender o que, que pode fazer para evitar, assim como a gente cuida o movimento mecânico para evitar, né, uma lesão, a gente tem que também cuidar qual é o movimento emocional que a gente está fazendo, qual é a emoção que não está sendo trabalhada para evitar aquela lesão também. Então, né, aliviou muito as minhas questões, né, físicas, o meu emocional, consequentemente a minha vida, né, as minhas relações com os amigos, com a família, né, com todo mundo, porque eu sendo mais feliz, todo mundo na volta fica mais feliz, né, aqueles que me amam. Então, é cura para todo lado. é cura, é. E assim, esse foi um dos obstáculos, né? Mas tem vários. E a gente está toda hora, né? Toda hora passando por obstáculos. Eu, né, não digo que é tudo mil maravilhas,
porque a gente vai evoluindo e a dificuldade vai aparecendo de acordo com o teu processo, em que fase tu tá, né? Se aumenta a tua luz, aumenta a tua sombra também, e tu vai aprofundando cada vez mais. Então, né, é um processo sem fim do desenvolvimento, né? Sim, é Então, verdade. Quando aumenta a luz, a gente pode ver com mais nitidez onde é que estão as sombras. exatamente. Aumenta lá aquela proporção, tu enxerga melhor, né? Isso, botar o dedinho na ferida, às vezes. Eu digo, aqui os pacientes sempre falam para nós, fisioterapeutas, nossa, tu botou o dedo na ferida, acertou o ponto, né? É isso, a gente às vezes tem que fazer essa ferida sangrar, né, para poder vir um sangue novo, para cicatrizar de dentro para fora. Então, é Uhum, assim qualquer ferida. é Então, verdade. veio aflorar, quando a gente faz essas mudanças grandes, vem os grandes desafios também, né? As inseguranças, os medos. Mas não me arrependo de nada do que eu fiz no meu percurso. De nada, de nada. Tenho certeza, sou muito mais feliz hoje do que eu fui, né, em outros momentos dentro da minha profissão, da minha trajetória profissional. Sim, tá mais inteira, mais plena, né? É, Então, assumindo o lado bruxa que existe em mim, fiquei muito melhor. sim, é uma fada mesmo, assumida. Hoje eu sou assumida. Ô, Dani, e assim, é, quais foram as principais transformações no nível pessoal e profissional que foram acontecendo com você, então, que a psicologia transpessoal trouxe para você? As principais transformações, acho que foram tantas, né, Eliana? Tantas coisinhas, sabe? Eu não consigo definir assim claramente, mas eu digo que quando eu fiz, né, dentro da transpessoal, os módulos que a gente vai fazendo, cada módulo ele vai te trazendo um grau de autoconhecimento e de percepção, né, que depois tu vai colocando isso na prática, não tem como tu não te transformar. Então, assim, o que eu posso dar de exemplo prático na minha vida pessoal, né? Uma coisa que foi muito bonita, que no módulo que a gente fez de constelações familiares, né? Então eu cheguei em casa e a gente tinha feito um exercício muito legal. Eu cheguei em casa e a minha filha estava deitada na cama e estava com algumas coisinhas, né, a minha mãe. E eu fiz aquele exercício com ela, né? E daí, quando eu fiz aquele exercício, no outro dia, ela já acordou com uma outra relação, tanto dela como minha, né? Porque eu percebi o quanto eu não estava enxergando alguns pontos nela, né? E daí fiz o exercício do eu te vejo, eu te enxergo, né? Eu tô aqui. E daí comecei, e isso modificou muito naquele momento a minha relação e a minha percepção com ela. Né? Outra coisa bonita, que era uma coisa que eu já tinha estudado um pouco antes, mas daí também na pós a gente fez o estudo do Enneagrama da personalidade. Aquilo me trouxe muita clareza de algumas feridas minhas da minha infância, né? Do que a minha criança queria, o que a minha criança estava precisando, né? E como que é esse meu tipo, como que ele se manifesta no mundo, né? E de acolher também, porque às vezes assim, aquilo que também me faz bem, também às vezes é uma coisa que me faz mal. Então, quando falta o equilíbrio, mesma coisa, né? Então, mudou a minha abordagem com as pessoas, mudou a minha percepção de mim e continua mudando, né? Porque de vez em quando eu vou lá e retomo, pego algumas coisinhas, dou uma lida, dou uma aprofundada, porque também vai do momento em que tu te encontra, né? Que nem ler um livro. Tu vai lá ler um livro numa fase, tu não dá atenção para uma coisa, depois tu vai lá ler a mesma passagem, tu dá atenção para outra, a tua percepção vai mudando de acordo com a fase em que tu te encontra. Então, assim, é um processo que ainda está, as transformações ainda estão acontecendo, né?
Não são coisas assim que passaram, me transformou. É uma coisa que ainda acontece, ainda reverbera, né? Até o presente momento. Sim, Então eu vou lá e busco algumas coisinhas ainda e continuo no processo sim. ainda tendo essas transformações. Então eu não sei te pontuar uma única coisa, porque foram várias, né? São É, tantas coisas que são transformam várias, a vida da gente. É, né? E é um conhecimento vivo, realmente, como você falou, né? Ele vai nos transformando. É, é como uma se coisa fosse uma bacana conexão. uma coisa bacana que eu lembrei agora é que uma coisa que chama a atenção assim da transpessoal é justamente porque ela é muito prática, né? Então, assim, tu utiliza esses recursos, né? Então, tu te transforma para depois tu ajudar a transformar o outro. Então, essas técnicas todas que a gente passou, né, que a gente foi fazendo durante a pós, elas assim, como é que eu vou dizer? Elas são, quando eu fazia algumas, eu não dava a importância geral que ela tinha, alguns módulos, sabe? E depois de um tempo vai caindo as fichas, e quando tu te depara com uma certa situação que te remete àquele momento, daí tu dá o valor merecido para alguma coisa, que nem sempre, né? A gente dá o valor ideal para aquilo que está aprendendo, ou que está vivendo naquele momento, né? E depois vem vindo. Por isso que isso que continua acontecendo. Sim, é um conhecimento vivo dentro de nós, né? É uma conexão, vamos dizer assim, uma abertura para o transpessoal, né? E vem reverberando, é realmente, é como você disse, eu acho que você explicou muito belamente. Que bom que eu consegui explicar, né? Porque às vezes eu fico no delírio aqui na minha cabeça, não sei se eu estou conseguindo passar essa informação. E assim, ó, né? Então, e vem transformando e vem atuando, né? Como é que Dani Host vivencia a transpessoal na prática hoje? Ai, como eu te falei, em tudo que eu estou fazendo, né? Eu vivencio assim, né? Eu não tenho mais como separar uma coisa, um conhecimento que foi apropriado, né? É o que eu disse, às vezes aquilo fica adormecido, fica esquecido, mas quando surge algum desafio ou algum paciente diferente, alguma coisa que eu vou lá e aquele conhecimento está lá, guardadinho, entendeu? Esperando aquele momento de buscar aquela informação. E daí vem aquela informação. Então, eu digo que hoje eu aceito muito melhor essas questões que vêm, assim, os insights que vêm, o momento de eu estar muito presente naquilo que eu estou fazendo, de desenvolver cada vez mais a presença para poder perceber qual é o conhecimento que eu tenho que buscar, qual é a ferramenta, ou como que eu posso melhorar na minha vida, né? Claro que quando eu passo por um processo, estou mais estressada ou mais sobrecarregada, né? Eu viro paciente também. Então, assim, eu também preciso, né, me reconectar e buscar essas informações para melhorar o meu desenvolvimento. Quando eu começo a ver que eu não estou tão presente, né, eu busco o quê? A reconexão. E a reconexão, ela é transpessoal, ela é de eu buscar essas fontes que para mim são fundamentais e que não estão assim no mecânico, e sim, né, no todo, no todo. Então, assim, contato com a natureza, né, desenvolvimento da arte, de vários outros recursos, né? Então, assim, eu vou buscando aquilo, então tá aí, o transpessoal tá a todo momento, a toda hora, né? Uhum, legal. Muito bom. Meu amor, estamos chegando nos finalmente, né? No finalzinho da nossa live. E aí, assim, gostaria que de repente você, com base em toda essa sua experiência, toda essa história, todo esse conhecimento, se você puder deixar, né, uma dica para as pessoas, ou qual a sua mensagem, o que você gostaria de falar para quem está nos assistindo sobre isso, assim, sobre essa conexão corpo, mente, emoções. Eu acho que a dica é a gente, né, aprender a ouvir o nosso chamado, sabe?
aprender a ouvir as informações que a gente está recebendo, seja do corpo, seja do coração, seja do emocional. Eu acho que a gente tem que estar aberto a essas percepções e não ficar limitado com um olhar apenas para um ponto, né? E aumentar essa amplitude de olhar a ponto de tu conseguir buscar vários recursos, sendo que vai ter aquele recurso que vai te dar o start e a partir daquele recurso tu vai começar a integrar outras estruturas, sabe? Eu acho que a gente esqueceu de ouvir e de perceber e de sentir, né? Então, assim, a camada social, assim, a gente está muito anestesiado por várias informações, né? Não só pelas informações, mas pelas medicações, pelo barulho, pela poluição, pelas relações. Então, o sentir, ele é uma ponte de conexão muito forte com a nossa espiritualidade e com a nossa essência. Então, a minha dica é a gente prestar mais atenção naquilo que está sentindo, né? Então, os sentimentos, eu digo assim, se tem, né? Se faz sentir, tem sentido. E o sentido, ele te dá a direção para onde tu deve caminhar, para onde tu deve ir. Então, a minha dica, eu acho que é por aí, né? E quando a gente está perdido, não sabe o que fazer, existem, né? Os terapeutas que estão aí para nos estender a mão e nós estamos aqui, né, para ajudar nessa caminhada, nessa busca, né? Então, assim, não achar que é o único, não achar que está sozinho, que é o único a ter problema, né? Porque estamos todos em desenvolvimento, então ter esse reconhecimento de que existem pessoas que podem nos auxiliar nessas buscas, né? Também ajuda. Acho que é por aí, né? Que Tem milhões de lindo! dicas para dar, né? Mas vou ficar falando mais Aham. uma hora, já não dá. É, de fato, né? Aí a gente faz as próximas lives, cada live a gente vai dando umas dicas. É, Mas essa então, dica que você deu é muito linda, né? E assim, ajuda se puder fechar os olhos. Só fecha os olhos e respira. E não, eu sente, sou né? de sentir, né? De sentir o que está Sentir. acontecendo. Sentir Exatamente. mesmo. Para poder Então, prestar porque atenção no é que está tão. sentindo. E assim, às vezes quando a gente está na dor, né, no sofrimento, o sentir é tão ruim, tudo que tu quer é te livrar daquela dor, daquele sofrimento, né? E ele vai passar, sabe? Ele passa. Mas a gente, enquanto não acolher ele, não integrar ele no teu, né, no teu ser, ele vai continuar persistindo até que tu olhe para ele com aquele acolhimento. Então, né, Sim. sentir mesmo que esteja ruim, né? Tem que sentir. É. E buscar o que é necessário, né, para se acolher dentro disso, para se Isso, perceber, foi. para se entender. Uhum. Muito bom. Minha É isso, linda, minha linda. muito feliz, Obrigada. viu, pela nossa conversa. Que bom, que bom. E sugiro, né, Gratidão. o pessoal que está assistindo, que tem dúvidas, né, o que eu tenho para dizer é que realmente transforma a psicologia transpessoal. Então, eu né, aconselho muitas pessoas que já passaram também pelo meu consultório, eu indico, quem sabe tu não vai fazer uma pós em psicologia transpessoal, né? Porque te abre muitas possibilidades, muitas possibilidades. Então, aí tu Sim, consegue ver que tem uma imensidão de recursos que a gente pode utilizar para nos curar, para nos desenvolver. sim. E é bem legal. As pessoas costumam, né? Algumas me dizem assim: eu fui para buscar me compreender e acabei ganhando também um monte de ferramentas para ajudar outras pessoas. E tem também o Sim. inverso. Tem a pessoa que Uhum. fala: eu vim buscar, né, formas de ajudar na minha profissão e acabei me ajudando muito com tudo. Então, é isso, sim, né? É isso. É isso. É isso. Então tá, lindona, muito obrigada pelo convite, foi bom te ver, tô com saudade, né? Sim, Coisa espera a boa, nossa coisa festa. boa. Você vai ver, ó, assim que liberar geral, nós vamos fazer uma linda festa Imagina! pessoal. Olha como transforma. Eu cheguei a cantar na nossa formatura, né? Transforma tanto que eu Foi, tive coragem de cantar na frente de todo mundo. foi.
de cantar uma música que me toca profundamente. Então, assim, foi muito legal, Linda. muito legal. Foi linda, linda, linda. Agora já vai preparando o repertório, ó, para a festa. Tá certo, então. Tá Obrigada, bom, Eliana. Um querida. beijo Beijo, para todos aí. beijo. Até mais, Tchau, gente. tchau. Gratidão a todo mundo que esteve presente aqui com a gente.